Muito boas noites, irmãos e irmãs. Que o Senhor vos abençoe. Fico muito contente por ver que os irmãos estão alegres, felizes, louvando o Senhor. Assim deve ser que quando venhamos, louvemos o Senhor com muita alegria, com todo o nosso coração, porque isso é o que o Senhor quer, que o louvemos. A Bíblia diz que Deus fez os seres humanos com o propósito de que o louvássemos. O Senhor tem e sempre teve os louvores dos seus anjos, mas Ele fez os seres humanos para que nós também louvássemos o Senhor. Mas o Senhor permitiu que existisse esse inimigo que se rebelou contra Deus. E esse inimigo é aquele que se tem oposto ao longo do caminho, desde que Deus criou o homem e a mulher. Esse inimigo tem estado a interpor-se e a colocar obstáculos no caminho do ser humano e a impedir que o ser humano louve a Deus, procure a Deus e lhe obedeça. Então Deus ensinava os seus mandamentos às pessoas naquele tempo, na época de Adão e Eva, a todos aqueles que viveram até ao dilúvio. E Deus ensinava os mandamentos a cada um na consciência. Mas o inimigo opunha-se e não queria que o ser humano louvasse a Deus, mas que contrariasse Deus e que não cumprisse os seus mandamentos, e que fizesse o contrário de tudo o que Deus queria. E por isso o ser humano desviou-se do caminho, porque o mal prevaleceu sobre o bem. E assim o ser humano afastou-se de Deus, e então Deus também começou a ignorar estas pessoas rebeldes, teimosas, desobedientes, de coração duro. E de qualquer forma a luta tem continuado ao longo destes milhares de anos. A luta continua a mesma. Geração vai, geração vem. Hoje estamos nós como geração a viver neste mundo, nesta vida, e nós também vivemos essas experiências onde conhecemos o caminho do Senhor. Mas o inimigo sempre coloca obstáculos na nossa vida para nos tirar do caminho e para que nós não agrademos ao Senhor. É assim como, por exemplo, aqui no Salmo 67, o Senhor reforça para que fomos criados. Qual foi o propósito do nosso Deus? No Salmo 67, o Senhor está a lembrar os seres dizendo: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aqui está Polônia a falar da igreja, dos crentes no caminho do Senhor, falando também de um remanescente que o Senhor deixou desde o início, antes do Senhor Jesus Cristo. Tinha deixado um remanescente escolhido e depois o Senhor Jesus veio a formar a sua igreja. Esse remanescente junta-se à palavra de Deus e continua a igreja do Senhor. Então aqui no Salmo 67 estava profetizado o que era que Deus queria dos seres humanos, o que Deus queria do mundo, das nações. No verso 2 diz: para que seja conhecido na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te. Quem? Todos os povos. Louvem-te todos os povos, ó Deus, todos te louvem. Alegrem-se e regozijem-se. Quem? As nações. Então isso é o que Deus quer, que todas as nações se alegrem e regozijem no Senhor. E que se cumpra também a promessa que o Senhor fez a Abraão, quando lhe disse que ele seria pai de muitas nações, porque muitas nações iam acreditar no Senhor pela fé. E então as pessoas convertem-se e louvam a Deus. Por isso estamos à espera que essa promessa comece a cumprir-se, mas que o Senhor a cumpra em plenitude, essa promessa de Abraão, que todas as nações conheçam a Deus. E nós estamos a viver agora tempos difíceis, porque há muita controvérsia, há muita divisão no mundo com os seres. Uns acreditam em Deus, outros não acreditam em Deus. E os que não acreditam em Deus, os que dizem ser ateus, estão a tentar governar o mundo para que o mundo se esqueça de Deus por completo, porque essa é a finalidade do diabo. E estamos nessa luta e nós, os filhos de Deus, que até agora somos tão poucos, estamos aqui à espera no Senhor que Ele cumpra as suas promessas e que nos ajude e nos apoie, nos dê suporte para podermos evangelizar, podermos dar esse exemplo, esse testemunho e podermos levar a palavra do Senhor a muitos seres.
Agora que há muita facilidade com o transporte e também com os meios de comunicação, como a internet, então pedimos ao Senhor que nos ajude a todos, que nos ensine, que nos capacite, para que todos trabalhemos e sirvamos a Deus dessa maneira evangelizadora, para que as pessoas conheçam a Deus e assim as forças do mal não venham tão forte contra nós que somos tão poucos, mas que estamos com a mão de Deus e com o poder de Deus. Mas queremos verdadeiramente que Deus nos dê esse triunfo, essa vitória, e nós podemos ver o cumprimento dessa promessa a Abraão, que todas as nações estarão a louvar o Senhor. Nesta profecia do rei David, ele estava a profetizar e dizia: louvem-te os povos, todos os povos te louvem. E diz que as nações, a todas as nações o Senhor as estará a pastorear. E diz-lhes: alegrem-se e regozijem-se as nações, porque julgarás os povos com equidade e pastorearás as nações na terra. Quando será esse dia que se vai cumprir esta profecia e que o Senhor estará a pastorear as nações? Porque agora é o diabo que está a reinar. Nós vemos que o diabo é quem está a reinar nas nações com os governos. E nós estamos aqui no meio de toda essa luta. Mas o Senhor diz que nós temos que ser constantes, firmes, acreditar, confiar nele e também dar-lhe o que ele merece, a nossa vida afastada do mal, para que Deus também nos dê esse poder, esse apoio, e possamos nós surgir. No meio do nada, possamos surgir e também mostrar ao mundo que somos os filhos de Deus, e que Deus nos deu um poder, e que esse poder vai vencer contra o mal, e que vamos triunfar, e que se cumprirá a palavra do Senhor. Essa é a luta que nós temos constantemente. O que o Senhor quis desde o início é que todos conheçam o nosso Deus. No versículo 5, vamos ler o que diz o versículo 5. Louvem-te os povos, ó Deus, todos os povos te louvem. E eu penso que assim será. Eu acredito que esta profecia se cumpre, vai se cumprir, porque é palavra de Deus. E o que Deus fala, o que Deus diz, isso cumpre se aconteça o que acontecer. O versículo 6 diz: a terra dará o seu fruto. Ou seja, aqueles que conhecem o Senhor, aqueles povos que vão louvar a Deus, porque vão conhecer o caminho de Deus, diz que cada um vai dar o seu fruto. E diz a seguir: Deus nos abençoará, o nosso Deus. E aqui no versículo 7, vamos pedir ao Senhor e dizer: Deus nos abençoe. E temam-no, quer dizer, tenham temor de Deus. Quem? Todos os confins da terra. Esta profecia vai se cumprir. No dia marcado, vai se cumprir. E nós, certamente ali na vida eterna, o veremos, o observaremos, se já não estivermos aqui. E o Senhor cumprirá a sua palavra. Mas enquanto estamos aqui presentes, façamos o máximo para o nosso Deus. Façamos o melhor para Deus e louvemos o Senhor com alegria, com o coração. Digamos palavras muito bonitas ao nosso Deus nos louvores. Lembrem-se que louvar é dizer palavras bonitas a Deus, elogiar o Senhor, engrandecê-lo, que é diferente da nossa oração. A nossa oração é para pedir algo que precisamos. Queremos trabalho, queremos habitação, queremos documentos, queremos pagar dívidas, queremos certamente viajar ou desfrutar de muitas coisas. Todos estes pedidos fazemos. E também as doenças, então pedimos a Deus pelas doenças. Isso fazemos na oração. Quando oramos, pedimos a Deus e expomos a nossa necessidade perante Deus. Essa é a oração, falar com Deus sobre tudo o que precisamos. Mas os louvores devem ser mais extensos que a própria oração e louvar o Senhor constantemente. Dizer a Deus as mesmas palavras, dizer ao Senhor as mesmas palavras e não há problema. Louvar o Senhor, glorificar o Senhor. E tudo isto tiramos do Apocalipse, quando fala dos 24 anciãos. Porque o apóstolo João, na sua visão, viu 24 anciãos lá no reino de Deus. E diz que esses anciãos estão dia e noite a dizer. O que é que dizem? Santo, 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 Senhor dos exércitos. Dizem, toda a honra, a glória é para o Senhor.
Dia e noite estão a dizer isso, a repetir as mesmas palavras de louvor a Deus. Aí aprendemos nós que quando vamos louvar o Senhor, dizemos ao Senhor as mesmas palavras, mas do coração, que saiam do coração e do conhecimento. Então dizemos, Senhor, Tu és grande e justo. Louvamos-te, Senhor, grande e justo. Bem, muitas vezes dizemos isso e voltamos a repetir. E assim, dessa maneira, louvamos o Senhor e cantamos. Aqueles que gostam de cantar. Nós não somos profissionais no canto, mas temos uma voz que Deus nos deu. Então cantamos ao Senhor como pudermos, cantamos os coros, os hinos e louvamos o Senhor dessa maneira e Deus vai se agradar. Então há momentos em que você precisa, tem muitas necessidades, tristezas, tribulações. E Deus, como viu que você louvou com alegria, com sinceridade, o Senhor diz, vou abençoá-lo, vou conceder o que anseia, o que precisa, porque me ama, porque me louva com alegria, com o coração. Isso é o que temos que fazer. Vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, meu Senhor e Deus Todo-Poderoso, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra santa, pelas Tuas promessas maravilhosas que deste há muitos anos, Senhor, que prometeste e falaste, Senhor, por aquelas pessoas. E hoje em dia, Senhor, estamos a ver o cumprimento de todas essas promessas maravilhosas. Obrigada, eterno Deus, ajuda-nos, Senhor, para Te servir, para Te amar, para fazer a Tua vontade, para Te agradar. Ajuda-nos a receber o poder do alto e poder ter esses dons, essas bênçãos espirituais para poder evangelizar o mundo. Obrigada, Pai. Obrigada em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, abençoa, estende a Tua mão curadora, sê Tu a curar doenças, a limpar e a libertar cada um. Repreende espíritos impuros, repreende bruxarias e feitiços. Retira, Senhor, toda a maldição. Cura, Senhor, toda a doença, toda essa enfermidade. Senhor, esperamos em Ti, confiamos em Ti. Obrigada, Pai, em nome de Cristo. Glória a Deus para sempre. Louvores para Ti, a honra e a glória. Obrigada, meu Pai. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Obrigada, Senhor. Obrigada, Santo Pai. A honra é para o meu Deus. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Até breve. Deus vos abençoe.